Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos estudar o capítulo inteiro, até porque é praticamente impossível separar as partes deste capítulo, que trazem aquilo que é o mais importante e o ápice da vida cristã: viver o amor. E o amor, conforme está descrito aqui nessas linhas. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se não tivesse caridade, seria como bronze que soa, ou como símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transpor montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. E limitada a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Agora, pois, vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perdão. Veja, esse capítulo 13, como ele é riquíssimo. E ele vem realmente colocar um selo muito forte, se assim podemos dizer, sobre tudo aquilo que daqui para trás foi dito. Porque Paulo chamou atenção sobre realidades de disputa. Paulo falou sobre a questão de uma fé sem misturas com ídolos. Paulo falou sobre a questão da vida de entrega a Deus, se é casado, se é solteiro, se fica viúvo, como que faz, o que é melhor escolher. Paulo falou sobre a questão da verdade a respeito da nossa fé em um único Deus. Paulo falou dos dons, da manifestação do Espírito, e agora ele fala do que está acima de tudo isso. E o que deve ser nossa busca.
aquilo que nós devemos perseguir. Perseguir, ter uma fé a tal ponto que nós sejamos capazes de amar. E amar assim. Ele descreve o que é o amor. E aí ele fala de coisas boas, veja. Espero que nós tenhamos tempo para refletir bem, né? Ele fala de falar línguas dos homens e dos anjos. Ou seja, né, a possibilidade de se comunicar com quem você quiser, né? E falar em línguas aqui, ele está falando também da questão dos dons do Espírito Santo. Ele fala em línguas também. Mas se não tivesse caridade, seria como que o bronze que soa. Quando você toca um sino, eu não sei se ele é feito só de bronze, mas possivelmente naquele tempo deveria ser feito de bronze, porque as ligas metálicas não eram assim coisa muito difundida como hoje, né? É muito mais difundido, se cria coisas novas. Mas naquele tempo o bronze certamente era muito usado. Então você bate nele e ele soa. Mas aquele som, apesar de bonito, apesar de alto, ele passa. Então, sem caridade, todas essas capacidades de línguas, elas são como um bronze que soa, ou um símbolo que tire. Se tivesse o dom da profecia, do conhecimento dos mistérios, da ciência e fé, a ponto de dizer a montanha, sai daqui e se coloca lá, sem caridade também não adianta nada. Veja que coisas extraordinárias, não é? Fé é capaz de fazer sinais desse tipo, milagres. Quantas pessoas são aclamadas por causa dos milagres? Mas Paulo está dizendo, se não tiver caridade, não vai adiantar de nada. Para quem exerce essas realidades, para quem tem esses dons. E ele vai além. Algo que se aproxima um pouco mais da caridade, de que aquele que vê de fora pode dizer, essa pessoa tem caridade. Olha, distribuísse todos os seus bens aos pobres, não alguns bens. Se eu distribuísse, ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas e não tivesse caridade, isso nada adiantaria. Ou seja, é possível que a gente faça coisas boas pelos motivos errados. É possível que eu faça uma boa ação para a pessoa, mas com uma intenção errada. E essa intenção errada é que faz com que eu ame ou não. Veja, todas as coisas que foram ditas são boas, elas não são ruins, mas sem amor ela não é vazia, ela é vanglória. Ela se torna vaidade e não caridade. Aí ele vai falar da caridade. A caridade é paciente, é o versículo 4. Ela é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se regozija com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. A caridade jamais passará. Profecias passarão, línguas cessarão, ciência desaparecerá, tudo isso vai passar, mas quem amar, quem tiver caridade, não vai passar. Por isso que Paulo está dizendo que a gente tem que olhar mais para cima. A gente não pode olhar só para os dons, eles são importantes. Quem canta, eu canto também, gente, eu canto. Eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para você, diante das câmeras. Alguém pode dizer, nossa, que legal, aquela pessoa consegue falar, ela explica a palavra de Deus. Mas tudo isso vai passar também. O que importa para mim é amar. O que importa mais é amar. Isso que eu estou fazendo é importante agora. Levar a palavra de Deus até você é importante. É importante que eu ministre a música. É importante que eu faça um monte de outras coisas, mas sem caridade, sem amor, isso não vai servir de nada para mim. De nada. Nem para você. Todo sucesso do mundo. Jesus diz assim, para terminar, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder-se? Quem não ama,
quem não tem caridade, ainda que faça as coisas para Deus, pode se perder. Vamos anotar no nosso diário? Bom, promessas de Deus, nós temos do versículo 8 até o versículo 12. São promessas de Deus. Pode anotar aí sua Bíblia. Tirando o versículo 9, né? Vamos lá. De versículo 8, depois versículos de 10 a 12. São promessas. E o restante todo é princípio eterno. Mas eu vou falar aqui para você dos versículos 1 até o versículo 7 e depois versículo 9 e por último versículo 13. De 1 a 7, depois versículo 9 e versículo 13. Princípios eternos. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário aqui, ó. Por isso que tem essas canetas aqui para anotar. Minha Bíblia já está toda anotada. E luta para viver. Tem que colocar no caderno, Jorge? Tem. Por que você não escreve aqui no caderno? Por causa do tempo. E porque essas anotações são minhas. E você vai fazer as suas. Tá bom? Você é novo aqui no canal? Quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação para não perder nada. Deixa um like também, um comentário, porque isso evangeliza. Venha conosco fazer a Bíblia inteira, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib. Esse é o livro do método e aqui na descrição você encontra o passo a passo para fazer junto com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.